Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Francisco Artem. Bom dia, boa tarde, boa noite, Soninha, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, estamos aqui com mais uma edição do Histórias da Minha Cidade. Você pediu e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o tempo de ouro da rádio, né? Ah, que legal! Tem muita coisa para falar, então a gente tem que ser meio por partes, né? Que nem dizia, né, aquele historiador, né? Vamos por partes, né? Sim. O Jack Stripador, cortando por... Então vamos por partes, né? Primeiro eu quero registrar aqui mais uma vez o livro, né? Tem vários livros que falam a história dessa época de ouro e tem um específico e algumas publicações, e alguns TCCs de aluno lá da Faculdade de Comunicação, eu lembro, de jornalismo, que falam muito sobre a Rádio Piratininga, né? Uhum. E o nosso colega, amigo, deve estar nos acompanhando lá em São Paulo, sempre nos acompanha, sempre manda um alô, que é o Antoniazzi, escreveu esse livro aqui, Rádio Piratininga, São João da Boa Vista, 1959 a 73, Casos e Causos. Olha, né? que legal. É a história da nossa querida Rádio Piratininga. E tem coisas muito engraçadas esse livro do Antônio Carlos de Souza Antoniazzi, que foi colega nosso. Foi colega nosso. Durante muito tempo ele ocupou esses microfones aqui da Rádio Piratininga, o Rotativo no Ar. Sim. Né? Com uma edição muito competente para a época, né? Cada época tem seu estilo de redação, cada época tem seu estilo de falar. Tudo varia muda. conforme o tempo. Cada Isso. época no seu tempo. Agora nós estamos na época dos talk shows, né? Na época dos podcasts, na época... Então, agora muda todo o formato do jornalismo. E assim a gente vai se adaptando. Mas uma coisa é certa, a Piratininga sempre teve aí, ó. Firme e forte. Forte. Ora como Piratininga, depois mudou uma época o nome, passou a ser Difusora, depois voltou a Piratininga. E esses dias mesmo me perguntaram aqui, mas o que significa Piratininga? Né? Por que Piratininga? Né? Lembrando que a Rádio Piratininga não nasceu em São João, ela nasceu em São Paulo. Sim, uma rede, né? Era uma rede, chegou a ser a segunda maior rede do Brasil, sabia disso? Sabia. E, inclusive, eu acho que só tem duas Piratininga, não é? Não, tem várias. Ainda tem? Tem várias, tem umas 6 Piratiningas ainda. Mas com eram o nome muitas. Piratiningas. Eu acho que chegaram a ser 26 rádios. Numa época não se tinha um conceito de rede, né? Sim. Porque hoje é rede, a gente fala uma vez só para todos os canais, para vários. Tal. Na época não, cada um tinha sua programação, mas todas estavam englobadas dentro de uma mesma organização. Então, daí que nasceu a Piratininga. E alguém pergunta, e o que é Piratininga? Piratininga é o nome originário, homenagem ao estado de São Paulo. Né? A capital, né, nasce numa região que os índios denominavam de Piratininga. Certo? Porque é onde nasce a capital do estado de São Paulo e aí, por consequência, ficou o estado de São Paulo conhecido por Piratininga, as terras de Piratininga, era São Paulo. Não se falava nem São Paulo ainda, falava-se terras de Piratininga. É a terra, nome indígena que deu significado a São Paulo. Né? Então, é uma homenagem a São Paulo, estado de São Paulo, por isso que nós somos bem bairristas, né? Somos bem regionais, né? E o nosso objetivo é esse, fazer alguma coisa voltada mesmo para servir a nossa região. São João, Águas da Prata, Vargem, Aguaí, São José, enfim. É onde nós temos nossos queridos amigos e ouvintes. Eu trouxe algumas fotos, selecionamos algumas fotos. Eu quero aqui agradecer muito nosso amigo, o Leivinha, que também escreve muito sobre a Rádio Piratininga. Tem uma pesquisa boa sobre a Rádio Piratininga. O Leiva foi também radialista aqui da nossa emissora. E ele tem um arquivo maravilhoso. Nós vamos começar a disponibilizar esse arquivo, Soninha, para os nossos amigos também poder socializar esses conhecimentos, compartilhar essas informações, né? Então, eu acho justo a gente poder contribuir. O que você lembra da antiga Piratininga? Nossa, quanta gente passou pela Piratininga, né? Quem que você lembra assim que foi pessoas mais marcante assim na sua... J. Amaral, Cabo Moino. Cabo Moino fazia o policial, né? Uma figuraça, ele criou um estilo próprio, muito interessante, né? O J. Amaral também era uma figura, sim, né? Chamava Brigogelo, fariseu. Brigogelo, fariseu, os termos que ele inventava. Numa época que nem tinha esse conceito de jargão, aqui ele já inventava os seus jargões. Chamava todo mundo de o Brigogelo. Isso. O Brigogelo. Não era fariseu, tinha um outro nome que ele falava.
Brigogelo, enfim, expressões... fariseu ele falava também. Fariseu, enfim, depois vamos lembrar ele sempre arrumava inventou os seus próprios jargões aí. Sim. Tinha a gerente durante muitos anos aqui da Rádio Piratininga e fez de tudo, que também era locutora. A dona Orminda Cassiano de Carvalho. Fez até novela, a rádio produzia suas novelas. Sim, novela do rádio. Tinha uma audiência... Era fantástico. O Fábio Noronha. Escrevia, você acredita que eu ouvi o programa dele? E ele fazia umas perguntinhas e você tinha que acertar para ganhar. Eu adorava ganhar prêmio da rádio, eu era pequena. E olha pra você ver, o Fábio Carvalho, verdade, ele falava assim, tipo, sei lá, uma pergunta aí de história ou geografia. Eu lembro disso. Lembra disso? Fábio Noronha. Fábio Noronha. Responder... Tinha que responder e ganhava aí, concorria aí a prêmios. Muito legal. Você lembra aquele programa também que tinha o Não Diga Não, Nené? Aliás, teve uma versão para televisão, eu vi na SBT, alguma coisa assim, mas foi um sucesso aqui também, na Piratininga. Não Diga Não, Nené. Atendia ouvinte, né? Você tinha que conversar com o ouvinte, mas não tinha um que não caía, né? Todo mundo. Incrível, né? Um dia nós vamos voltar a fazer um teste aqui. Que é a mania, né? Mania, né? Não diga não, nem né. Isso. Foi um sucesso muito grande. Essa época do ouro da Piratininga, nós temos muito o que falar. Conforme eu disse, né? Mas vamos mostrar algumas fotos, Alexandre, dessa época de ouro. E eu vou tentar fazer aqui para vocês, dar a legenda dessas fotos aqui, conforme você vai me localizando aí. Tá bom? Olha aí, imagina isso, hein? Sabe quem está sendo entrevistado aí? Pelé. Pela equipe. Aliás, essa equipe de esporte da Rádio Pelé Piratininga... estava no Santos, né? Essa equipe de esporte da Rádio Piratininga marcou época, né? Esse ano aí é de 1969. Olha isso, tinha um ano. O repórter aí é o Nelson Brandão. E ele entrevista o Pelé antes da partida do América e Santos. Foi repórter aqui na Piratininga. Depois ele foi morar em São José do Rio Preto e não temos notícia dele como está hoje. Imagina que honra, né? Entrevistar o Pelé. Sim. Né? Então, aqui também tem uma notícia do Antoniazzi, que eu acho que encaixa aí nas transmissões. Ele fala muito sobre as transmissões da Rádio Piratininga, a equipe de jornalismo, né? Então, tem uma historinha aqui que ele conta que eu acho muito divertido. Eu vou contar essa historinha aqui. Que é o seguinte, um jogo da Rádio Piratininga no ano de 1963, um pouco antes dessa foto aí com o Pelé. A rádio foi transmitir um jogo lá no Maracanã. Daqui a pouco a gente coloca outras fotos. Explica, deixa eu só contar essa história, Alexandre. A Rádio Piratininga foi transmitir o jogo do Santos. Por quê? Porque a rádio sempre foi muito invocada, né? Sempre se achava, né? E estava presente nos principais acontecimentos. E o Santos ia enfrentar lá o Milan. Uma competição do século, a rádio ficou empolgada, todo mundo ficou empolgado, e então houve uma grande movimentação. Foi lá a nossa equipe, né? Que era o Itamurim, lembra do Itamurim? Claro. O Itamurim marcou aqui o jornalismo aqui da Piratininga, né? Que era o Benedito Cardoso Amorim. O Rogério Pose, que era o Tulu. O Silveiro Neto, que era o Severiano Palomo, faleceu há pouco tempo. O Severiano Palomo foi companheiro aqui da rádio durante muitos anos, né? E o Jaires Guaçapia. Então, a viagem era ida e volta para São João da Boa Vista, foi de ônibus. Mas de São Paulo para o Rio, por avião. Imagina que coisa chique. Vamos falar para Oscar Vitor, vou lá fazer cobertura no Rio, hein? Paga passagem para nós aí. Aí não tem passagem, né? Ainda é capaz de pegar carrapato. Ainda tem que tomar cuidado. Febre maculosa. Tá cheio de capivara lá. Bom, o Tulu, e eles viajaram pela Pan-Air do Brasil, era chique, sofisticada, a família Simmons. Eu conto essa história aqui, que é uma história muito interessante. Tem gente da família Simmons aqui. A Suzana conta essa história aí com mais exatidão, porque é parente dela também, né? Então, foram todos de avião. Não sei de quem que eram as primeiras viagens que tinha lá, quem está viajando pela primeira vez de avião. Não me surpreende se todos estavam viajando pela primeira vez, porque era difícil também viajar de avião, né? Eu fui viajar de avião já bem mocinho ainda, ainda de carona ainda. E é mesmo que eu peguei uma passagem de um grupo e eu acabei indo de graça lá. Então, na época muito difícil. Imagina uma rádio no Maracanã,
né? Então, o Antoniazzi conta aqui que na viagem, o Tulu, né, que era o Rogério Puzzi, que era o responsável pela equipe, e ele foi todo empolgado. E a Panera era uma aviação de luxo. Eu vi até um filme da Panera, eles faziam um churrasco, Sônia, dentro do avião. Não sei como eles conseguiam fazer isso, mas eles faziam. A Panera era o top da aviação brasileira, que infelizmente acabou não resistindo às pressões políticas da época. Mas o Tulu ficou muito impressionado e serviram um belíssimo almoço lá, né, pela Panera. E você sabe que você vai viajar de avião. Antigamente, hoje eles estão servindo uns amendoinzinhos ruins que toda a vida. Mas antes eles serviam muita comida, bebida, viagens de longo percurso, viagem internacional, sim. Você almoça, você janta, você toma café, tem a cozinha que fica aberta, você toma as bebidas lá. Isso é normal, já está incluso no preço da passagem. Se você for... tem aviações agora que não está incluso. Você passa pagando, você tem que dar o cartãozinho Sim. ali. Né? Mas antigamente todas eram de graça e era um oferecimento aí das agências. Né? Então a Panera, principalmente, oferecia um almoço de primeira. E o Tulu, o Pose, estava muito empolgado que era a primeira viagem dele. E ele quis mostrar uma firmeza lá, né? Mostrar o agradecimento dele. Passou o almoço, ele correu lá na aeromoça, depois do almoço, falou, a conta do almoço é por minha conta. Eu pago aqui. A moça falou, não precisa. Não, eu pago. A moça falou, não há necessidade. Ele achou que alguém tinha pago. Aí ele chegou, quem pagou aí? Quem pagou o nosso almoço? Quis fazer graça. E o Antoniazzi disse que essa foi uma das primeiras transmissões radiofônicas de uma emissora do interior do Brasil, diretamente do Maracanã. Ai, que bacana, olha que delícia. 1963. É uma das muitas histórias aí do Antoniazzi. Você tem mais uma foto aí? Selecionou mais uma foto pra gente matar a charada aqui? Que foto é essa? Olha aí, você sabe quem que é esse? Esse eu não sei, não. É o galã da época, hein? Renato Capitão Gaúcho, não. Capitão é que tá de ladinho ali. Não... Esse é o famoso, querido, muitos amigos em São João da Boa Vista, orgulho para nossa cidade, o capitão da seleção brasileira, Capitão Bellini. Capitão Bellini. Tem um documentário que nós fizemos sobre Bellini, eu quero ver se eu localizo também para trazer aqui no nosso programa. E o repórter é o Milton Mastre. Nós estamos no ano de 1967. E para os amigos da AM que não estão podendo ver, que pena, né? Que pena. Os amigos da Connect TV, amigos daqui da Rede Piratininga, para os da AM 970, nós estamos mostrando aqui uma foto do ano de 1967. O repórter Milton Mastre, conhecido aqui, muitos anos trabalhando no Piratininga, depois foi trabalhar lá no Centro Recreativo Sanjonense. Trabalhou muitos anos no Centro Recreativo, morava ali no Jardim Guanabara, a família dele mora lá até hoje. O Milton Mastre é um jogo, uma partida beneficente entre a seleção sanjonense e o escrete do rádio Bandeirantes, no estádio do Palmeiras. Né? O escrete do rádio ainda tem até hoje, tem quem vai lembrar? Tem até hoje o escrete do rádio na Bandeirantes, que joga time de futebol, você sabe ou não? Não lembra mais, mas é para ter, né? Então esse foi o repórter Milton Mastre, no ano de 1967, faz aí entrevista com o nosso capitão, o Bellini. Tem um monumento para ele lá na Sociedade Esportiva Sanjonense, quem não sabe, esse foi o capitão da seleção brasileira, ergueu a taça Jules Rimet, começou a carreira dele aqui em São João da Boa Vista, da cidade de Itapira, uma pessoa que fez uma carreira assim... Sensacional, perfeita, sempre muito ético, jogava maravilhosamente bem. Vale a pena a gente visitar a Esportiva, até vou fazer uma matéria sobre isso. A Esportiva tem um bom memorial aí sobre futebol, sobre a sua história. Tem, óbvio, os dois capitães da seleção brasileira que aqui passaram. Bellini primeiro, depois veio o Mauro. Os dois capitães, os dois que ergueram a taça Jules Rimet e os dois que fizeram história. Uma curiosidade aí desse Bellini: hoje está eterno o gesto de erguer a taça acima da mão, né, da cabeça. Né? Hoje no mundo inteiro, quando alguém é campeão, ergue a taça. Você lembra disso? Sabe disso, né? Basta ser campeão para você erguer a taça, né? Esse gesto começou aqui com o Bellini. Olha. Foi a primeira vez que a seleção brasileira foi campeã.
e foi receber a taça Jules Rimet, e muitos repórteres, jornalistas, e o pessoal queria fotografar o Bellini com a taça na mão. Ele era o capitão. Então eu pedi para ele, ergue. Então ele ergueu primeiro aqui, depois não continuava não vendo, ele ergueu acima da cabeça. E ficou esse gesto aí, ficou imortalizado, agora é para sempre esse gesto do Bellini de erguer a taça. Mas também Bellini merece aqui uns 20 programas, se a gente for falar dele aqui, pela ligação com São João da Boa Vista. E o Leiva deve ter muitas outras fotos. Nós vamos trazer um Leiva aqui também uma hora, porque o Leiva é um patrimônio também para São João da Boa Vista, o que ele faz para preservar a memória, principalmente do esporte, que é a área que ele mais gosta, né? Temos mais uma foto aí? Ah, e aí? Aí você sabe quem é, não? Não. Olha as perninhas tortas. Ah, mas a maioria dos jogadores tem perna torta. Esse tinha uma perninha bem torta. Na minha opinião, o maior jogador que o Brasil teve até hoje. Não sei se entre ele e o Pelé eu teria muita dúvida, né? Só que a carreira dele foi uma tragédia assim, profissional, mas ele era brilhante, como ele era bonito ver o Garrincha jogar. Eu tava perguntando aqui pro Tequinha. Adianta fazer isso? Para eu acertar, mas não teve jeito. Se eu ver você colando, eu te reprovo de ano. Olha, o ano é de 1975 essa foto. Foi antes da partida entre a Seleção Brasileira e Milionários. E o repórter daí que aparece... Olha o estilão do repórter. Que marcou, lembrou dele? Você conheceu ele. Ele tá mais jovem aí e tal, com uma camisa bem 1970 mesmo, né? Dos anos 70. O repórter é o Carlinhos de Oliveira. O Carlinhos. Nossa, tá diferente. Pai da minha amiga, jornalista, aluna Ana Paula Mourão, né? E o Carlinhos marcou época aqui na Piratininga também. Sim. E ele tinha um salão azul, que fechou agora semana passada, infelizmente, aí com o Armando. Preservou quanto pôde, mas acabou fechando. O Carlinhos tinha o salão e era aqui o repórter da Piratininga. E não tinha ninguém em São João que não gostasse do Carlinhos. Era uma figura assim, muito estimada. Ah, que legal. Muito querido por todos. E era um belíssimo repórter. E ele fazia o teu horário. Você ficou no lugar dele, do Carlinhos. ele era o rei das manhãs aqui da Rádio Piratininga. Programa Carlinhos de Oliveira. E fazia o esporte. Todo mundo fazia um pouco de cada coisa, né? Mudou muito daquela época para hoje, né? A gente não faz mil coisas aqui ao mesmo tempo, né? Tá diferente. Então, uma lembrança também para o nosso querido Carlinhos de Oliveira, que marcou época aqui em São João da Boa Vista. Mais uma foto, Alexandre? Ah, olha que coisa maravilhosa essa foto aí. Que coisa linda essa foto. Tá lá o Carlinhos com o bigodão dele, o único bigodudo da foto, deixa eu ver. O único bigodudo aqui. Aí já estamos na década de 80. E aí um almoço de confraternização com alguns integrantes da Rádio Piratininga. Então vamos falar da esquerda para a direita, tá certo? Para o pessoal aí que está vendo a imagem, e o pessoal da M vai lembrar de alguns nomes que eu vou citar aqui, que vocês devem ter acompanhado, né? O primeiro aí é o Delcio Decanini, garotão ainda, meninão de tudo, né? Agora você falando... Eu trabalhei com o Delcio Decanini. Ele tem semelhança. Hoje ele tá um velho. Hoje ele tá acabado. Não, hoje ele tá experiente, vá. Se ele estiver me ouvindo aí, vai me xingar pouco depois, né? Mas o Delcio Decanini também é uma figura que passou pelo rádio brilhantemente, grande narrador. E aquele do lado lá que tá com a mãozinha, parece que tá desanimado, acabou de comer, parece que tá cochilando. É o Fabinho Noronha que você falou, que eu vi o Fabinho Noronha aqui aos sábados pela manhã. O seu Fábio Noronha, que fez novela, fez de tudo aqui na Piratininga, né? O programa com perguntas, enfim. Depois dele, o Carlinhos de Oliveira, que é o bigoduto, tá certo? Depois aquele moço cabelinho encaracolado lá é o Maurício Cristiano. Maurício Cristiano continua no rádio ainda. Continua? Continua, ele está aqui na Rádio Clube de Pinhal. Aliás, faz anos que ele está na Rádio Clube de Pinhal, né? Maurício Cristiano marcou muito a sua passagem aqui. Ele fazia o período da tarde da Rádio Piratininga, uma audiência muito grande. Nós falamos da nossa gerente, a Urminda Cassiano de Carvalho. Olha ela lá. Né? Tá na ponta da mesa, certamente ela que pagou a conta aí. Ela era econômica, imagino. Opa, mantinha a rádio aqui, contando até as canetas e papéis aqui, né? Foi uma brilhante gerente aqui. O Ademir Heck, também lá na ponta, aquele outro cabeludo.
Aquele, logo depois dele, é o César Gilmar Caslin. Você lembra do César Gilmar Caslin? Claro! Você fez programa com ele também, participou. Ele trabalhou aqui na Rádio Piratininga, na época do Fica Fica, e tem tanta história de bastidor. Ah, eu quero saber. Que delícia! O César Caslin está ainda no rádio, atuando, uma figuraça também. O Ditão, que aparece ali bem visível aí, é o marido da dona Urminda Cassiano de Carvalho. Você falou também do que marcou a época aqui, o J. Amaral, é o outro bigodudo da ponta. Nossa, certo? Que magrinho. J. Amaral. E cabeludo, né? Cabeludo, né? Depois ele perdeu esse Quando eu conheci, já não tinha mais cabelo. Já não tinha. E o Ito Amorim, grande jornalista, uma memória fantástica do Ito Amorim, né? Bom, o próximo aí, foto que nós temos, ou vamos deixar para a próxima edição, porque eu tenho um vídeo também. Vamos mostrar essa foto aí também, tá certo? Mas essa foto para os amigos da AM 970, nós estamos mostrando uma foto de 1965. 6 integrantes da Rádio Piratininga. Sabe fazendo o quê, Sônia? Não. Por incrível que pareça, a Rádio Piratininga fazia cobertura de carnaval. Muitos anos a Rádio Bom, a Rádio Piratininga fazia cobertura de desfile, de tudo, 24 de junho, 7 de setembro. Eu imagino a ginástica mental que os nossos repórteres, que os nossos jornalistas tinham que fazer para transmitir um desfile, imagina. De carnaval. 7 de setembro, 24 de junho e carnaval. Olha, eu já fiz transmissão junto com o Oscar. Você chegou a fazer? Na Avenida? Na Avenida. De carnaval de rua? Não, de salão. De rua. De salão tinha, mas eu não fazia. A Piratininga tinha um carrinho lá que a gente chamava de rádio Batmóvel. Piratininga móvel. E aí ele saía, no caso, na época, o Nelson Martins, ele ia em todos os clubes passar flash pra falar que tava lotado, não tava. Olha o que a gente já fez na vida. Eu já fui entrevistado várias vezes pra Piratininga. E ele sempre perguntava, tá lotado, tá maravilhoso. A gente sempre tinha que falar que tava, mas não tava nada. Às vezes não tinha quase ninguém. Eu ia entrevistar porque não tinha ninguém para entrevistar. Mas o amigo da AM 970 não estava vendo. Né? Hoje ele não pode fazer isso não. De jeito nenhum. A fotografia sai no ar imediatamente. Bom, nós temos um intervalo e não, tem que estourar o horário de novo, porque eu prometi ontem colocar um vídeo que nos mandaram aqui, que é muito gostosinho, de 2 minutos, que marca bem essa época de ouro do rádio, e também para o amigo da 970 ele vai ouvir, vai recordar dessa voz, porque era o estilo de falar da época, era o jeito de falar da época, e é um achado esse vídeo, porque fala de São João da Boa Vista, né? E foi antes no cinema, você lembra disso? Passava lá um vídeo de documentário antes do filme, todo mundo assistia, Canal 100, que era mais de esporte, enfim. Mas nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para trazer esse vídeo. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata.
fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Vamos lá. Vamos lá. Retomamos? Opa. Bom, já que nós estamos falando da época de ouro do rádio, locuções diferentes, característica da época, estamos falando da década de 50, 60, 70, mostramos até uma foto de 80, foi o predomínio que predominava essas histórias aqui da Rádio Piratininga. Depois vamos selecionar mais, não dá para terminar o programa com um programa só, viu, Sônia? Histórias da Piratininga tem 1 milhão aqui pra gente contar. A gente continua. Vamos continuar assim. Eu queria mostrar um pequeno áudio que nos mandaram. É muito legal, né? E a gente vai explicar depois para os amigos da Piratininga, então, da AM, perceba a voz, perceba o som precário, que era o som da época, e os amigos da Rede Piratininga da Connect TV poderão ver São João da Boa Vista na época. A grande reportagem desse repórter que mereceu esse vídeo documentário de 2 minutinhos é uma viagem que ele fez de Mogi Guaçu a Poços de Caldas, de carro. E ele vai filmando e narrando e virou documentário isso. Vamos lá, Alexandre, vamos ver esse vídeo então, conforme nós prometemos ontem aqui no Histórias da Minha Cidade. Atravessando Mogi Guaçu, localidade situada às margens do rio do mesmo nome, rumamos agora para a estrada que nos levará a Espírito Santo do Pinhal ou São João da Boa Vista. E por que não determos nossos olhos curiosos, pelo menos por instantes, para guardar na retina este cartão postal do interior? São João da Boa Vista é uma das mais bonitas cidades da Mogiana. Somente este trecho vale bem a viagem. A natureza plantou um jardim às margens da estrada. Chegamos a Águas da Prata, localizada em um vale agradável e que, cercada de matas exuberantes, é muito procurada pelas suas águas medicinais. As condições topográficas dessa região são mais favoráveis, tornando a viagem rápida e agradável. Assim atingimos a divisa entre São Paulo e Minas, simbolizada neste sugestivo monumento. Raras vezes o para-brisa de um automóvel enquadra um ângulo tão bonito. A paisagem revela que já nos encontramos no estado de Minas Gerais. De fato, a topografia mudou completamente. Nenhum turista entra em Poços de Caldas sem visitar a Cascata das Antas, que oferece ao forasteiro uma visão de extraordinária beleza com o pitoresco de sua situação.
Fim de viagem, nenhum cansaço. Poços de Caldas à nossa vista. Com a amenidade de seu clima, o esplendor de sua paisagem, é, no dizer do poeta, um pedaço de paraíso caído na montanha e que o gênio do homem industrializou. Cortada por largas avenidas, todas otimamente asfaltadas, constitui esta cidade um modelo de organização técnica e urbanística. Olá, Soninha. Que legal, hein? Deu pra matar a saudade. Eu espero que o amigo da 970 também tenha curtido aí as músicas da época. O Sebastião até chorou ali, porque é da época dele, era moço na época. Né? Você deu para rever aí um tipo de narração da época, a nossa cidade da época, né? São João linda, né? Sempre linda, São João, aquela praça, aquela imagem da praça aí. Não, eu só falei que você curtiu muito porque é da tua época. Isso. Até chorou. Até chorou porque você curtiu. O vídeo que nós estamos no ar. Enfim, vocês sorriram. Mas nós sorrimos, o que mais faz aqui é risada, né? Tem que rir para não chorar. Então tá bom. O Tião vai voltar um dia, porque nós estamos com o horário estouradinho, viu, Tião? Mas aí você vai voltar a falar dessa época aí de ouro do rádio. Que é importante a gente também ouvir o seu testemunho e deixar marcado aqui. Qual o radialista que usava o Brigogelo? Nós acabamos de falar dele era o aqui. J. Amaral. Do J. Amaral. Tinha perguntado qual o radialista que falava Brigogelo. Aliás, foi o termo que a Sônia que eu lembrei. Tá certo. Sônia, vamos encerrando então o nosso... Porque senão daqui a pouco o Tony mata nós. Nossa, 11h05 já. O Tony fica bravo com os nossos atrasos aí. Então, vamos encerrando aqui o Rotativo Nó. Espero que o amigo da 970 tenha gostado do vídeo. Tem várias observações para fazer sobre esse vídeo, hein? Né? As estradas, a Sônia observou. A divisa, aquele marco da divisa ainda está lá. A quantidade de água na cascata das Antas, minha gente. Exato. Hoje, você vai lá da dó. A beleza da Praça de São João, que olha, é mais bonito que hoje. Desculpa aí a era observação. Simples, mas era sutil, era delicada. Era sofisticada. A simplicidade dela é uma sofisticação. Essas observações. A cascata é óbvio que é a quantidade de água que tinha. Né? Agora, mais linda. Impressionante, assim, a aventura do repórter. Saiu do Iguaçu e foi até Poços de Caldas. De carro. Era uma história, era uma aventura. Sim. Era difícil. Né? Curvas acentuadas, tem aquela curvinha redondinha ali, é a curva do Marum, tá até hoje lá. Não tiraram a curva do lugar. Olha, estamos falando demais aqui. Olha aqui, você que interagiu com a gente hoje, amanhã a gente comenta aqui. Segunda-feira. Segunda-feira, verdade. E Soninha, acorda pra vida? Segunda a gente comenta. É muita gente falando aqui. O pessoal tá comentando, foto, participando. Né? E é gostoso. Continue comentando, participando, interagindo. A gente vai aproveitar todas as suas colaborações e assim, de pouquinho em pouquinho, vamos construindo a memória da nossa cidade, da nossa região. A todos um forte abraço. Fiquem com Deus hoje, amanhã e sempre. Bom dia, tchau, tchau. Até amanhã.